Capítulo 10. A oitava praga: gafanhotos. Disse, pois, Javé a Moisés: Vai ter com o Faraó, porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Javé. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao Faraó, e conclamaram-no: Assim diz Javé, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os teus palácios, e as casas dos teus conselheiros, e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até estes dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: Até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel, para que sirvam a Javé, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do Faraó, que lhes disse: Ide, servi a Javé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o Faraó afirmou: Em verdade precisareis mesmo de Javé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções? Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Javé, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença do Faraó. E Javé disse a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Javé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desses, nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles virão outras semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara, e não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Pelo que o Faraó convocou a toda a pressa Moisés e Arão e declarou: Pequei contra Javé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Javé, vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou a Javé. Então Javé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Javé, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. A nona praga: trevas. Disse Javé a Moisés: Estende a mão em direção ao céu,
e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão, e ordenou-lhes: Ide, portanto, servi a Javé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhe Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Javé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras. Porquanto dos nossos rebanhos, temos de separar alguns para prestar culto a Javé, o Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios, até chegarmos lá. Contudo, Javé endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los partir. Então o faraó ordenou a Moisés: Aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Replicou-lhe Moisés: Será, portanto, como disseste: Nunca mais tornarei a ver a tua face.